Boa tarde, galerinha, tudo bem? Olha, prof, aqui com Geografia, dando continuidade da nossa aula anterior, tá? Do volume da unidade 4, né? Que é a formação populacional e diversidade cultural, aula 2, tá? Então, nós falamos na aula passada sobre a contribuição dos portugueses, né, para a formação cultural brasileira. Agora nós vamos falar sobre os africanos, tá? Então, a gente começa ali na página 12, falando sobre os africanos, ó, né? A maioria dos povos africanos foram trazidos pelos europeus com a condição de escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, do café, na extração de minerais e nos afazeres domésticos. Então aqui nós temos uma imagem retratada, né, aonde as crianças permaneciam junto, tá? Mas o trabalho mais forçado era sempre feito pelos escravos, tá? Aí nós temos ali na página 13, os africanos escravizados, eles pertenciam a diferentes tribos e reinos da África, apresentando, portanto, diferentes características físicas e culturais, né? Então, observe o mapa ali. No mapa ele já está retratando, tá? Ele está mostrando principais rotas de tráficos de africanos para o Brasil, né? Os africanos eram traficados, olha lá a posição, né? Conforme eles estão indo aqui, ó. E pegava bem nessa região aqui, ó. De acordo com o mapa, as cidades brasileiras que mais receberam escravizados foram quem? Se eu olhar aqui, quem mais recebeu foi Recife, olha aqui, ó, tá? Salvador e Rio de Janeiro. Já está mostrando, né? Ó, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, tá? Foi onde mais teve, né? Que mais receberam, tá? Foi essas três regiões aqui, os escravos. Aí, nós temos lá a escravidão, aí já começamos a falar sobre comunidades quilombolas, ruim de falar, né? Quilombolas, olha lá, quilombolas. As comunidades quilombolas são terras onde habitam descendentes de africano que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas herdadas de seus antepassados. Isso naquela época, né? Muitas dessas comunidades estão estabelecidas onde antes existiam antigos quilombos. De acordo com a fundação, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades, olha lá, comunidades remanescentes de quilombos, localizadas nas áreas urbana e rural da maioria das unidades federativas, tá? Então, cada unidade ali que temos. Na próxima página, nós temos, então, uma curiosidade, tá? Interessante, você sabia que no dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra? É, bacana, né? É bem isso lá. Daí nós temos um mapa, aonde mostra ali, ele está mostrando as comunidades remanescentes de quilombos. Então, olha lá, cada local circulado. É o total de comunidades, ó. Aqui tem 50, 30, 42, cada local desse aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem nenhuma, que é no Distrito Federal, né? Então, aqui também não tem, no Acre, aqui também não, e assim por diante. No nosso mapa ali retratando. Aí, na página 15, eu tenho uma atividade, uma proposta ali na minha apostila. Marque verdadeiro para as afirmativas e falso para F para as falsas. V para verdadeiro e F para as falsas. Em todas as unidades federativas brasileiras há comunidades de quilombos? Não, a gente acabou de ver uma, né? Que não são em todas, então é falso. Nessas unidades federativas com o maior número de comunidades
remanescentes e colonos? Sim, se a gente prestar atenção no nosso mapa, ele representa aqui a maior parte. E as unidades federativas onde não há comunidades também é verdadeiro? Sim, porque ele está mostrando aqui, tá? E as unidades federativas que representam o menor número de comunidades, é verdadeiro? Aqui, nessa localização? Sim, também é verdadeiro. E aqui é uma pesquisa, né? Na nossa unidade federativa, né? Tem, se eu olhar aqui na nossa apostila, ele tem sim, são 38. Então aqui está perguntando, onde você mora, existe comunidades remanescentes de quilombos? Se existir, quantas são? A gente está falando na nossa unidade federativa, que é do Paraná. E aqui no nosso mapa a gente está mostrando, ó, 38, tá bom? Aí, logo em seguida, no exercício 3, é uma pesquisa, tá? Que vocês vão realizar em casa, tranquilos, né? Pesquisa em livros e sites de como é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Vocês vão fazer essa pesquisa para saber como é que eles são, como é que eles vivem, o que eles se alimentam, se eles produzem seu próprio alimento, como que é a vida deles, né? Em todos os aspectos. Então, vocês vão resumir e vão registrar aqui no exercício 3, tá bom? Lá da página 15 da nossa apostila de geografia. Aí já começa aqui falando um pouquinho sobre, lá na página 16, a contribuição de povos africanos para a formação da cultura brasileira, né? Então, olha lá, quando aportaram no Brasil, na condição de escravizados, os povos africanos não tinham pertences materiais, mas trouxeram sua cultura. Qual foi ela? A língua, que é a língua falada, a música, a dança, a culinária e a religião, né? E técnicas de trabalho que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Olha aqui, ó, é usado até hoje, né? E é bem bacana aqui, que é a tal da capoeira. Então aqui nas imagens vão retratar alguns exemplos que os povos africanos trouxeram, né, que nós utilizamos até nos dias de hoje. A capoeira, olha lá. Aí nós temos lá o samba e a nossa comida baiana, né? Foram três, aqui está citando 3 tópicos bem importantes, né? A questão aqui da capoeira, que vocês estão presentes e vendo, né? A gente vê na nossa vida aí no decorrer. E alguns lugares, né, é trabalhado com isso daqui, tá? O samba, né, que a gente usa no nosso carnaval, é feito samba, a roda de samba, enfim. E aqui a nossa comida, no caso, a comida baiana, o preparo, né, da comida baiana, principalmente o acarajé, tá? Aí nós temos uma proposta de atividade ali na página 17, tá? Que eu tinha que procurar no diagrama as palavras de origem africana, tá? E nós temos aqui, ó, dendê, ó, dengo, aqui nós temos acarajé, aí nós temos aqui o samba, ó, ele tá assim, ó, tá? Nós temos aqui o cafuné, nós temos aqui o gangorra, tá? O gangorra, o fubá e o berimbau. O berimbau que é usado na capoeira, aquele que faz aquele som gostoso, né? Aí, a proposta aqui seguinte, eu tenho que completar o esquema aqui, ó, dos estudos das atividades. Então, povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Quais foram os povos? A gente falou lá no início. Indígenas, portugueses e africanos. Então, os portugueses, eles já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Os portugueses, não, desculpa, os indígenas. Aqui os indígenas, tá? Os indígenas
Eles já habitaram as terras que atualmente chamamos de Brasil, indígenas. Portugueses vieram com o objetivo de colonizar as terras e obter o lucro com as riquezas naturais, inclusive aqui o pau-brasil, né? E os africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravizados na agricultura, mineração e afazeres domésticos. Então aqui nós temos os 3 tópicos: os indígenas, que já habitavam o Brasil, os portugueses, que vieram para retirar toda a riqueza que nós tínhamos na época, né? Temos ainda hoje, mas é diferente, né? Aqui, ó, isso aqui é lá naquela época. E os africanos, que utilizavam os escravos para quê? Para trabalhar na agricultura, na mineração e nos afazeres domésticos no dia a dia, tá? Aí, na página 18, outros povos também contribuíram para a formação da identidade brasileira. Diferentes povos migraram para o Brasil no decorrer dos 2 últimos séculos. Séculos, já está dizendo século, tá? A gente trabalhou isso, lembra lá em matemática, né? Chamados de imigrantes, eles promovem a ocupação do território brasileiro e o desenvolvimento da economia e da cultura brasileira, tá? Então, olha aqui, nós temos uma proposta dizendo lá, ó, vocês e seus familiares são migrantes? Caso a resposta seja positiva, qual é o lugar de origem que vocês vieram, né? Ou por que migraram? É uma atividade que vocês podem até resolver no lado mesmo da apostila. Aí tem umas imagens ali, observem as imagens, leiam as legendas, identifiquem o texto, no texto, né, o exemplo de imigrantes que estabeleceram lá, né? Então nós temos 2 imagens aqui na página 18, né, alemães instalando-se, né, principalmente na região sul do Brasil, que é onde nós moramos, na região sul, só que no caso aqui em Joinville, né? E olha aqui, ó. Como é que, né? E aqui os holandeses que chegaram no Brasil a partir da década de 1940, trazendo máquinas agrícolas, cabeças de gados e tecnologia para o cultivo da terra, lá em 1940, tá? Essa tecnologia veio. E a maior parte deles está lá na região sul, que é onde a gente mora, na região sul. Porém, nós moramos no Paraná e aqui é em Santa Catarina, tá? Aí nós temos mais 2 outras imagens lá na página 19 da nossa apostila, olha lá, aonde nós temos imigrantes japoneses que vieram, né? Em 1908, eles começaram a chegar de navio, né? E foram se instalando-se já na região, aqui já na região de São Paulo, tá? Ao norte do Paraná, tá? Estado de São Paulo, no norte do Paraná. Ó, São Paulo e no norte do Paraná, eles foram se instalando, tá? E a última imagem são os italianos que também migraram para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul para trabalhar na lavoura de café e mais tarde nas indústrias. Foi aí onde tudo começou a se iniciou, né? 1902, ó, essa imagem, tá? Aí nós temos uma proposta na próxima página, na página 20, aonde eu tenho que associar corretamente migração, imigrante e imigrante, tá? Pessoa que sai de seu país de origem para morar em outro seria imigrante. Então é a letra B, tá? Pessoa que reside em um país que não é de sua origem é a letra C, ele é imigrante, ele está imigrando. E o movimento de pessoas de um lugar para outro é migração. Esse é o movimento, ele está, né, fazendo a migração, tá? Aí nós temos lá um texto, um trecho de uma composição do cantor Gabriel Pensador, que fala sobre não seja ignorante, racismo é burrice. Então tá lá, não seja ignorante, não se importe com a origem ou a cor ao seu semelhante.
O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe a nossa história, os nossos ancestrais. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então, por que o preconceito? Nascemos brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com pele clara, outros mais escura, mas todos vivemos a mesma mistura. É uma música bem detalhada falando sobre o racismo, né? É o preconceito que as pessoas têm. E na questão a pergunta é: qual é o título? Já está dizendo, né? Racismo é burrice, né? Porque já está dizendo ali, né, no nosso texto aqui, né? Onde é uma composição de um trecho de uma música que foi trabalhado em cima para falar sobre o preconceito. Então finalizamos, nós temos mais uma atividade lá na outra página, na página 21, com base em nossos estudos, explique a mensagem que o autor quis passar para as pessoas. Gente, falando sobre o trecho lá da música do Gabriel, o Pensador, né? O que ele quis transmitir com a composição da música Racismo é Burrice? O que ele quis transmitir? A mensagem é uma crítica ao racismo e ao preconceito. Ainda mais aqui no Brasil, infelizmente, né? Em que a população é resultado de um processo de miscigenação. Quer dizer, existe uma mistura muito grande, né? E as pessoas ainda têm esse preconceito. A mistura de diferentes povos, como indígenas, africanos, portugueses, alemães, espanhóis, holandeses, italianos, japoneses, entre outros, que migraram, né? Quer dizer, uma mistura, já está dizendo miscigenação, né? Uma mistura de povos, né? Vem, vamos dizer assim, os italianos vêm para o Brasil, né? E acaba tendo, vamos dizer assim, o relacionamento, criando-se uma família. Isso já está fazendo uma mistura ali, ó. Já está fazendo uma miscigenação de povos, né? Onde todo mundo já começa a viver, todo mundo junto ali, ó. Aí nós temos que preencher ali, de acordo com o que você estudou em cada capítulo, tá? Vocês vão preencher o que você já sabia sobre a formação, vocês vão colocar os tópicos, né? O que você já sabia sobre a formação profissional do Brasil, o que você aprendeu sobre o tema, sobre o que você gostaria de saber mais sobre esse tema e a última questão, onde posso encontrar mais informações sobre esse assunto? Vocês preencham isso, tá? Que nós vamos fazer essa aula dessa atividade da página 21 lá na nossa live, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, todo mundo junto lá. Então, o que você já sabia, vocês vão escrever lá no primeiro tópico, o que você aprendeu nessa atividade, nesse conteúdo da apostila da unidade, sobre esse tópico, sobre o que você gostaria de aprender mais, qual seria a curiosidade maior que você teria sobre o assunto e aonde vocês podem encontrar essas informações. Então, vocês vão registrar aqui, combinado? Então, seria isso. Nós encerramos, então, o volume da unidade, a unidade 4, né, da nossa apostila, que é aonde inicia-se essa segunda aula e encerra-se a segunda aula da unidade 4. Combinado? Então, até a próxima aula.